Se vocês tiverem atenção a uma das principais regras de sobrevivência, que é a chamada regra dos 3, uma das coisas que ela nos diz é que o ser humano consegue aguentar em média 3 dias sem beber água antes de morrer. O que faz com que a água seja das principais necessidades ou prioridades que temos que satisfazer numa destas situações de sobrevivência ou de emergência. Aliás, vocês, se experimentarem estar apenas um dia, eu já nem falo em 3, mas apenas um dia sem beber água e a fazer algum tipo de esforço, nem que seja simplesmente caminhar, vão notar que ao final desse primeiro dia vão estar extremamente desidratados e extremamente debilitados na vossa capacidade de continuar a realizar tarefas que têm que realizar numa situação de emergência para afetar de forma positiva a vossa sobrevivência. Okay? Essa capacidade de continuar a realizar outras tarefas, sejam fazer abrigo, fazer fogo, sinalizar a vossa posição, tentar arranjar comida através de meios de caça ou de armadilhas, seja o que for, vai ficar extremamente afetado e debilitado essa capacidade devido à desidratação que estão a sofrer apenas estando um dia sem beber água. E por isso mesmo eu resolvi revisitar, digamos assim, ou refazer um vídeo que já tinha feito há alguns anos atrás acerca de 3 métodos de desinfecção da água para que fique um pouquinho mais compacto e um pouquinho melhor explicado do que estava na altura. E para além disso, para lhe acrescentar mais um método de desinfecção da água, fazendo assim um vídeo não de 3 métodos, mas sim de 4 métodos de desinfecção da água. Mas antes disso, decidi fazer este vídeo para vocês para vos falar acerca de alguns conceitos que eu acho extremamente importantes relacionados com a água e que eu muitas vezes não vejo muito bem explicados na nossa comunidade de sobrevivência e bushcraft, ou não vejo explicados de forma muito aprofundada, dado a importância que têm, que basicamente é a diferença entre contaminação biológica e contaminação química e tudo o que gira ao redor deste tema. Porque são basicamente os 2 tipos de contaminação que podem estar presentes na água, mas vão depender bastante, ou vão depender fortemente do tipo de situação de sobrevivência em que vocês estão, do cenário onde vocês se encontram, e para além disso vão ter maneiras completamente diferentes de serem tratadas ou eliminadas. Sendo contaminações diferentes, vão ter maneiras diferentes de serem tratadas ou eliminadas, e por isso eu acho que é extremamente importante falar disto neste vídeo, e precisamente por isso resolvi fazê-lo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado por assistirem a mais um vídeo. Espero que gostem, mantenham-se aí. Vamos a isto. Devo dizer-vos que o facto da água se poder encontrar completamente transparente e aparentemente limpa não quer dizer que esteja livre de qualquer uma destas duas, ou qualquer um destes 2 tipos de contaminação, porque normalmente eles não se conseguem ver a olho nu. Okay? Extremamente importante isto. A água pode estar completamente transparente, mas não quer dizer que esteja livre de contaminação. Tal como água que esteja mais turva ou mais lamacenta não quer dizer obrigatoriamente que esteja mais contaminada, por assim dizer, do que água que esteja transparente. Okay? Portanto, isto vai depender de situação para situação, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos começar então pela contaminação biológica. Contaminação biológica basicamente é contaminação a partir de micro-organismos, ou, entre aspas, micróbios, por assim dizer. Ou seja, são organismos vivos. E são eles, ou podem ser eles, bactérias, parasitas, vírus, etc, etc. De onde é que eles provêm? Normalmente podem provir de várias situações. Imaginemos, eu tenho aqui um ribeiro que passa à minha frente, imaginemos que vou recolher água aqui neste ponto, mas a umas centenas de metros ou até uns quilómetros mais acima existe um local que é bastante frequentado por animais, onde eles costumam com frequência ir lá beber água, e normalmente onde bebem água também fazem necessidades
naquela área ou relativamente perto daquela zona, urinam, fazem fezes, etc. Tudo isso vai acabar por verter para o curso d'água e eu aqui, umas centenas de metros mais abaixo, ou uns quilómetros, vou estar a recolher água contaminada e não tenho forma de saber se ela está contaminada ou não. É um dos exemplos. Ou por exemplo, um animal que tenha sido caçado por outro e tenha morrido dentro do curso d'água, ou inclusivamente ao passar o curso d'água tenha ficado preso e entretanto tenha morrido e a sua carcaça ou cadáver esteja a apodrecer dentro do curso d'água ou perto do curso d'água, obviamente vai contaminar por aí fora e eu aqui umas centenas de metros mais abaixo, ou uns quilómetros, ou até uns quilómetros mais abaixo, estou a recolher água e pode estar contaminada, não tenho forma de saber se está ou não, porque lá está, pode ter acontecido uns quilómetros mais acima, como eu disse, e a água aqui pode estar completamente transparente, mas estar contaminada. Ou inclusivamente material vegetal, ou troncos, etc., que estejam naturalmente a decompor na água, no curso d'água. Essa matéria vegetal, obviamente, a sua decomposição pode acarretar algum tipo de micro-organismos que estejam a contaminar essa água. Existem várias situações de onde ela pode ser proveniente e, como eu disse, temos que ter esse aspecto em atenção. Ou seja, para mim, na minha opinião, qualquer sítio onde eu recolha água do chão, seja em que situação for, para mim eu parto sempre do princípio que ela está contaminada de forma a prevenir-me e a utilizar uma forma de a tratar. Outro aspecto bastante importante é que não pensem que é apenas em certos países africanos ou países chamados subdesenvolvidos, por assim dizer, ou zonas tropicais, que pode existir contaminação biológica na água, ou seja, micro-organismos. Nada disso, desenganem-se. Se pensam isso, estão completamente errados. Em qualquer parte do mundo, esta contaminação pode estar presente na água, mesmo nos chamados países desenvolvidos, que é o caso dos países do hemisfério norte, como Portugal, que é onde me encontro, países europeus, Estados Unidos, Canadá, etc. Aliás, temos o exemplo da giardia, que é bastante prevalente em qualquer um destes países, incluindo aqui em Portugal, e que nos vai provocar à mesma problemas a nível de saúde numa situação de emergência. Ou temos ainda o Cryptosporidium, como os americanos lhe chamam, que também existe mesmo em países desenvolvidos. Portanto, se têm esta ideia, se têm este mito na vossa cabeça, desenganem-se. Contaminação de micro-organismos pode estar presente em qualquer lado. Ora, e então que problemas é que nos vai causar? Normalmente são problemas a nível gastrointestinal, ou seja, do sistema digestivo, estômago, intestinos, etc. O que faz com que estejamos permanentemente a perder fluidos, seja através do vómito, seja através da diarreia, o que nos vai levar muito mais rapidamente à desidratação, porque ao estarem a vomitar constantemente e a fazerem diarreia, não estão só a perder fluidos ou água através desses dois problemas, mas também estão a perder sais minerais do vosso corpo, que são os chamados eletrólitos. E são estes eletrólitos que fazem o papel de absorver a água que nós ingerimos. Ora, se nós estamos a perder constantemente eletrólitos, o nosso corpo vai entrar num estado de desequilíbrio eletrolítico. E o que isto faz é que, por muita água que a seguir vocês ingiram, ela não vai ser absorvida eficazmente pelo vosso corpo e vão continuar a desidratar à mesma, mesmo estando a consumir água. Por isso é que é a contaminação através de micro-organismos. O pessoal às vezes diz, isso acontecer, vómitos e tal, isso não é muito preocupante. Pessoal, é um assunto sério numa situação de sobrevivência ou de emergência. Numa situação normal, estou a fazer uma caminhada e não sei o quê, mas não estou perdido, não estou numa situação de emergência, acontece-me isso, começo-me a sentir mal, vou até ao carro, ou chego até ao final do trilho, e a seguir chamo o 112, chamo a ambulância e vou para o hospital e vou receber tratamento. Mas numa situação de sobrevivência, que é o que estamos aqui a tratar, não é assim. Não temos ajuda rapidamente disponível e, portanto, isto é um assunto sério, ok? Atenção. Bom, como é que se trata, então, a água de forma a eliminar este tipo de contaminação? Simples. Vamos empregar um método de desinfecção da água dos vários métodos que existem. E normalmente o pessoal confunde um bocado as coisas. Eu ouço muita gente a chamar métodos de purificação da água. Vou purificar a água, quando no fundo estão a referir-se a desinfetar a água. Não é a mesma coisa, e eu já vos vou explicar mais à frente a diferença. O termo purificar é um termo diferente de desinfetar. Okay? E para isto podem utilizar qualquer um dos vários métodos de desinfecção da água que existem, alguns dos quais eu já falei no tal vídeo que fiz há uns anos atrás e que referi no início deste vídeo. Sejam eles as chamadas
pastilhas de purificação da água, e lá está, mais uma vez, o termo é incorreto, e muitas vezes é utilizado pelas próprias marcas que as fabricam, mas elas não estão a purificar nada, estão simplesmente a desinfetar a água, por isso mesmo deviam se chamar pastilhas de desinfecção da água, e são fabricadas precisamente para este efeito. Sejam gotas de tintura de iodo, sejam gotas de lexívia, seja ferver a água, que é considerado o método mais eficaz, seja permanganato de potássio, etc, etc, o que for. E estes são apenas alguns exemplos de métodos de desinfecção da água, existem muitos mais, mas seja que método de desinfecção da água for, vai, tal como eu referi, eliminar a chamada contaminação biológica, ou seja, contaminação de micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus, parasitas, etc. Ou seja, organismos vivos que possam existir na água. E é isto, e apenas isto, que estes métodos chamados de desinfecção da água fazem. E isto é importante que vocês compreendam. Eles não vão eliminar qualquer espécie de contaminação química, seja herbicidas, pesticidas, etc. o que for. Okay? Só eliminam micro-organismos. Portanto, vocês, ao utilizarem estes métodos, por muito que utilizem qualquer um deles, seja por muito que utilizem gotas de lexívia, por muito que fervam a água, que façam o que fizerem, se a água tiver químicos, tiver contaminação química, ela vai permanecer lá toda na mesma quantidade que estava antes. Ou seja, só estão a desinfetar e a esterilizar a água e portanto, a eliminar a contaminação biológica, mas os químicos, se ela os tiver, vão lá continuar à mesma. Sejam eles de que espécie forem. E isto é extremamente importante que vocês compreendam. Bom, isto leva-nos então a falar acerca da contaminação química. O que é a contaminação química? Tal como o próprio nome indica, vai ter como proveniência quaisquer químicos que tenham contaminado a água. Sejam eles pesticidas, herbicidas, metais pesados, etc. Bom, de onde é que eles podem vir, ou qual é que pode ser a sua proveniência? Normalmente eles podem ter como fontes digamos assim, fontes de contaminação sítios como campos agrícolas, onde são utilizados os tais pesticidas e herbicidas, fábricas, indústrias, casas, habitações das pessoas, têm esgotos, etc. Minas abandonadas, daí podem vir metais pesados, etc. Mas, no fundo, zonas próximas da civilização onde são utilizados estes químicos. O que é que nos vai fazer ao organismo? Vai envenenar. Basicamente é o que acontece, vai-nos provocar envenenamento. Bom, e então, visto que os métodos de desinfecção não funcionam para este tipo de contaminação, como é que vamos fazer para tratá-la ou eliminá-la? Desta vez vamos utilizar a filtragem. Vai ser qualquer tipo de filtragem? Não, não vai ser qualquer tipo de filtragem. Vai ter que ser uma filtragem feita através de várias camadas de materiais diferentes, sendo que uma dessas camadas tem que ser obrigatoriamente uma boa camada de carvão. Sei lá, aí com uns 8, 10 centímetros. Porquê carvão? Porque o carvão vai ter precisamente o efeito de absorver quaisquer químicos que existam na água. Portanto, vai ter como se fosse um efeito de uma esponja, que é muito semelhante ao que acontece quando sofremos um envenenamento e ingerimos carvão ativado. Portanto, nós ingerimos esse carvão para quê? Para que algum do veneno que esteja no nosso organismo, no estômago, intestino, etc., e que ainda não tenha sido absorvido por ele, seja absorvido por esse carvão, em vez de ser absorvido pelo nosso corpo. E é este o efeito que o carvão tem, e por isso mesmo é que o utilizamos num filtro que seja para filtrar contaminação química. E atenção, obviamente eu aqui estou a falar de um filtro improvisado feito numa situação de emergência ou numa situação de sobrevivência. E tem, por exemplo, um exemplo que estão aí a ver nas imagens, de um vídeo que eu já fiz também há alguns anos, de um desses filtros improvisados, com várias camadas. Normalmente eu utilizo camadas mais finas e mais grossas, sendo que coloco a camada mais grossa em cima e a mais fina em baixo, que é por onde sai a água, ou seja, a camada de malha mais fina vai ser a última camada por onde a água passa. Normalmente coloco como camada mais fina um pedaço de tecido, por exemplo, de uma t-shirt ou do que for, um pedaço de tecido bem compactado. A seguir coloco a tal boa camada de carvão, que eu quero que seja, antes do tecido, quero que seja a última camada por onde a água passa. Depois do carvão, então vou colocar outras camadas de materiais naturais que posso escolher na natureza, da mais fina para a mais grossa, como eu disse. Posso colocar a seguir areia fina, que encontro facilmente
nas margens de certos rios. Para dividir a areia fina que fica por cima do carvão, vou colocar um bocadinho de tecido ou uma fina camada de vegetação só para que a areia não se misture com o carvão que está por baixo, porque a areia é mais fina. Portanto, por cima do carvão coloco areia fina. A seguir, em cima, vou colocar algum tipo de matéria vegetal. Normalmente o que eu prefiro é erva, se conseguir apanhar. Se não conseguir apanhar, coloco outro tipo de vegetação qualquer. Por exemplo, folhas de feno como as que eu tenho aqui, bem compactadas, musgo, caruma de pinheiro, o que for, qualquer matéria vegetal. E por fim, em último lugar, mesmo que é em cima no topo, a camada mais grossa, vou colocar algum tipo de pedrinhas muito pequenas ou inclusivamente gravilha. E assim fico com um filtro improvisado feito de várias camadas de materiais diferentes, por onde a água vai passar descendo de cima até cá abaixo. E cá em baixo faço uns furos, obviamente, para a água sair. Este é um exemplo que vocês têm do filtro improvisado utilizando uma garrafa de plástico. Existem mais exemplos de filtros que podem fazer de forma improvisada, por exemplo o chamado 3-tier filter, que é um filtro de 3 camadas e que eu também demonstrei em vídeo, utilizando um quadripé feito por 4 paus amarrados. Coloco depois 3 pedaços de tecido a níveis diferentes. Eu utilizei basicamente para os dois níveis de cima, utilizei uma t-shirt, cortei a t-shirt ao meio e utilizei as costas da t-shirt para um nível e a frente da t-shirt para o outro. E cá em baixo, o nível inferior, utilizei um bolso de trás das minhas calças de ganga. E para além disso, em cada um dos 3 níveis de tecido, vou colocar materiais naturais para aumentar a capacidade de filtragem. Em cima, salvo erro, se bem me lembro, utilizei erva. Depois, no nível do meio, utilizei areia. E, por fim, no nível de baixo, utilizei o tal obrigatório carvão, que é isso que me vai filtrar os químicos. É outra maneira de fazer um filtro improvisado. Se não conseguirem nenhuma destas formas, podem simplesmente utilizar o vosso chapéu, como este chapéu que eu tenho aqui. Se tiverem um chapéu com vocês, este é feito 100% de algodão, tem uma malha bastante grossa em que a água custa a passar, por isso vai filtrá-la bem. E para além do chapéu, eu utilizo carvão, encho o chapéu de carvão para absorver os tais químicos. Portanto, existem várias formas de fazer filtros improvisados, mas é desta maneira que vocês vão conseguir eliminar a contaminação química da água. De qualquer forma, aconselho a assistirem ao vídeo que eu fiz sobre filtros improvisados há uns anos atrás, porque lá falo em maior detalhe sobre como construí-los. Mais uma vez, a filtragem, como quiserem chamar, só vai eliminar este tipo de contaminação, que é a contaminação química. Não vai eliminar a outra, ou seja, não vai eliminar a contaminação biológica, micro-organismos. Lá está, como eu disse, contaminações diferentes têm formas diferentes de serem eliminadas. Quanto muito, a única coisa que faz, se houverem micro-organismos na água, quanto muito, pode de alguma forma diminuir a sua concentração, mas não os vai eliminar. Não os vai, de todo, não os vai eliminar na totalidade e vão continuar a haver micro-organismos na água. Ou seja, se utilizarem só a filtragem, este tipo de filtragem só estão a remover contaminação química, micro-organismos continuam lá. Extremamente importante vocês também compreendam isto. E se cá alguns de vocês estão a pensar e estão a dizer epá, mas espera aí, mas há filtros, eu já vi filtros comerciais que se compram que uns removem contaminação química apenas, mas há outros que também removem, para além de contaminação química, removem também contaminação biológica, micro-organismos. Como é que isso é? Exato. Há vários filtros comerciais feitos para esse efeito, que o pessoal pode ter na mochila se for necessário, mas lá está, esses são filtros comerciais e por isso podem ser fabricados para eliminarem um tipo de contaminação ou eliminarem os dois, consoante o que o fabricante queira fazer. E é importante que, se vocês comprarem um desses filtros para terem no vosso kit, que vejam bem as especificações que eles têm, porque, tal como eu disse, alguns não eliminam toda a contaminação química, só eliminam alguma. Outros só eliminam contaminação química, mas não eliminam contaminação biológica. E outros conseguem eliminar as duas, porque vão ter, para além do componente de carvão ativado que elimina a contaminação química, vão ter algum componente que consiga desinfetar a água, seja iodo, como por exemplo, como no caso da tintura de iodo, ou íons de prata. Portanto, vão ter algum componente desinfetante para além do carvão ativado e por isso conseguem fazer os dois efeitos. Mas isso são filtros fabricados, comerciais, e o que nós estamos aqui a falar são de métodos improvisados de conseguirmos
tratar a água numa situação de emergência. Okay? É diferente. São métodos improvisados e há que saber fazer bem esta diferença. Outra coisa que o pessoal se pode perguntar é: então, espera lá, então e aquela filtragem simples que o pessoal às vezes faz com, por exemplo, um pedaço de tecido, um pano, uma t-shirt, no gargalo do cantil para fazer que a água que esteja mais suja, mais turva, mais lamacenta, fique mais transparente? Epá, isso não vai eliminar a contaminação química, pois não? E eu respondo: não, não vai, porque lá está, não tem o carvão. Okay? E vocês se calhar pensam: então, mas para que é que o pessoal faz isso? Para que é que isso serve? Bom, vai ter alguma utilidade no sentido em que, ao estarem a remover partículas em suspensão na água, de água que seja mais turva ou lamacenta, e de forma a torná-la mais transparente, vão, em primeiro lugar, de alguma forma, e isto é um bocado discutível, mas de alguma forma podem reduzir um bocadinho a concentração de alguns micro-organismos que podem estar associados a essas partículas em suspensão. Okay? Isto vai depender muito do tecido, se é um tecido mesmo realmente de uma malha mesmo apertada e grossa, se é um tecido de uma malha mais aberta, portanto vai depender muito disto e não é, lá está, não é eficaz para remover contaminação biológica nem micro-organismos de todo. Pá, quanto muito no máximo vai reduzi-la, talvez, mas para além disto, outro efeito um pouco mais útil que este tipo de filtragem simples pode ter é tornar algum método de desinfecção que vocês vão utilizar a seguir mais eficaz. E tal como vocês vão ver no vídeo que eu irei publicar a seguir, normalmente os métodos de desinfecção da água, muitos deles, a sua eficácia vai depender se a água está mais transparente ou mais turva, e muitos deles vamos ter que utilizar em maior quantidade se a água estiver mais turva. Tem o caso das gotas de lexívia, gotas de tintura de iodo, pastilhas de desinfecção da água. Normalmente todos estes métodos são utilizados em dobro, ou seja, o dobro da quantidade, se a água estiver mais turva do que se a água estiver transparente. E neste sentido tem alguma utilidade se quisermos poupar esses recursos para situações futuras. Se tivermos uma situação que não sabemos quantos dias vamos estar perdidos nessa situação, ou vamos estar sem resgate, numa situação dessas, queremos poupar ao máximo os recursos que nós temos connosco, incluindo os métodos de desinfecção da água, ou seja, quanto menos quantidade utilizarmos, melhor. E para isso podemos tornar a água mais transparente se só tivermos acesso à água turva. Mas respondendo à vossa questão, não. Esta filtragem simples não elimina qualquer espécie de contaminação química porque não tem o carvão. Apenas facilita ou aumenta a eficácia dos métodos de desinfecção que podemos ter que utilizar. É importante isto. A nível de carvão, o carvão mais eficaz vai ser o chamado carvão ativado que se vende nas farmácias. Mas numa situação de sobrevivência ou de emergência, nós vamos ter que recorrer a métodos improvisados e, possivelmente, a maior parte das vezes não vamos ter connosco carvão ativado, mas podemos utilizar facilmente carvão resultante de uma fogueira que vai atuar de forma muito semelhante. E basicamente é isto, e é isto que vocês têm que compreender. Eliminar micro-organismos, contaminação biológica, desinfecção, métodos de desinfecção, eliminar contaminação química, filtragem, sendo que tem que ter pelo menos uma boa camada de carvão. É isto que vocês têm que compreender. Bom, e então leva-nos a uma última questão, que é: em que situações é que pode haver contaminação biológica e em que situações é que pode haver contaminação química? Ou, fazendo a questão de outra forma, em que situações é que eu utilizo métodos de desinfecção da água e em que situação é que eu uso a filtragem? Contaminação biológica, micro-organismos, normalmente devemos partir do pressuposto que existe em qualquer lado. Seja no meio do mato, numa zona completamente remota e afastada da civilização, no meio da floresta, seja numa situação de sobrevivência mais urbana, perto da civilização. Normalmente pode estar presente em qualquer lado. Já a contaminação química só está presente em zonas urbanas ou perto da civilização. Porque é daí que ela provém. São essas as suas fontes. Esgotos, indústrias, campos de cultivo, etc. Okay? A única exceção a isto é a contaminação química por metais pesados, que pode acontecer num caso de, imaginemos, vocês estão numa zona remota, numa situação de emergência, numa zona remota, no meio das montanhas, afastados da civilização, e deparam-se com uma mina abandonada, que às vezes existe em zonas remotas. Se houver um curso de água ao pé, obviamente pode ter sido contaminado por metais pesados provenientes dessa mina abandonada. É a única exceção. Okay? Normalmente,
contaminação química está associada a zonas urbanas ou próximo da civilização. Isto leva-nos a concluir o quê? Leva-nos a concluir que, numa situação de sobrevivência típica, por assim dizer, em que estamos perdidos no meio do mato, completamente afastados da civilização, numa zona remota, no meio da selva, longe de tudo, normalmente só temos que nos preocupar com contaminação biológica, porque ela pode existir em qualquer lado, como eu disse. E por isso, a única coisa que vamos ter que fazer é desinfetar a água, utilizar um método de desinfecção qualquer. E, a partir daí, está boa para consumir. Mas se estivermos numa situação de sobrevivência urbana ou suburbana, e eu quando falo nisto, não precisa de ser exatamente no meio de uma cidade, ou no meio de uma vila, ou de uma aldeia, pode ser nos arredores, vamos ter que nos preocupar não só com a contaminação biológica, que pode existir em qualquer sítio, mas também com a contaminação química, por estarmos próximo da civilização. E por isso, vamos ter que utilizar não um, mas os dois, ou, aliás, as duas formas de tratar a água. Vamos ter que a filtrar para eliminar possível contaminação química e depois desinfetar para eliminar micro-organismos. É esta a análise que vocês têm que fazer se algum dia se encontrarem numa situação destas. Ora, se estivesse numa situação de sobrevivência urbana, como é que eu faria? Filtrava primeiro e desinfetava depois, ou ao contrário, ou desinfetava primeiro e filtrava depois? Eu, na minha opinião pessoal, filtrava primeiro e desinfetava depois. Porquê? Ao filtrar primeiro, estou a remover os químicos que a água possa ter, ela vai ficar sem químicos. A seguir, vou utilizar um método de desinfecção, ou seja, vou desinfetar a água de micro-organismos e ela fica, em princípio, boa para beber. Mas se eu fizer ao contrário, se a desinfetar primeiro, vou remover os micro-organismos e a seguir ela continua com químicos, ou pode ter químicos, vou fazer a filtragem para remover esses químicos, mas a água, ao passar pelas várias camadas de material, num filtro improvisado, como essas camadas não estão esterilizadas, pode voltar a ganhar micro-organismos e, entretanto, filtram a água, ela fica sem químicos, mas pode voltar. A água que já estava esterilizada ou desinfetada pode voltar a ficar com micro-organismos. Okay? Por isso é que eu faço assim, prefiro filtrar primeiro e desinfetar depois. E é muitas vezes estas coisas que não são faladas e eu vejo o pessoal muitas vezes quando fala destas coisas, fala purificação da água, purificação da água, purificação da água, mas no fundo está-se apenas a referir a desinfecção da água. E, para mim, o termo purificação da água só existe numa situação de sobrevivência urbana, porque, na minha opinião, este termo de purificação da água compreende a junção dos dois métodos, ou seja, a junção de filtragem mais desinfecção da água. Para mim, isto é que é purificação da água. Tudo o resto são métodos incompletos, por assim dizer, ou é desinfecção ou é filtragem. E numa situação de sobrevivência urbana, por estarmos próximo da civilização, normalmente torna-se fácil encontrar algum tipo de recipiente para fazer um filtro improvisado, tal como uma garrafa ou o que for. Eu, se tivesse comigo um grupo de pessoas, ou eu fizesse parte de um grupo de pessoas, e quisesse, portanto, filtrar água em maior quantidade, porque tenho mais pessoas dependentes, o que eu iria fazer, em vez de utilizar uma garrafa, era utilizar alguma espécie de balde, portanto, um recipiente bem maior, um balde, e fazer da mesma forma, colocar as mesmas camadas desses materiais, incluindo o carvão, as várias camadas, e, portanto, consigo colocar uma maior quantidade de água por cima e por baixo também me sai uma maior quantidade de água, filtrando água em maior quantidade e muito mais rápido. E, obviamente, por baixo colocava uma espécie de alguidar ou um recipiente também grande para recolher essa água que vai saindo em maior quantidade. Era uma coisa que eu faria, em vez de utilizar simplesmente uma garrafa, que é quase um filtro individual, por assim dizer. E, portanto, basicamente é isto que vocês têm que saber. E, normalmente, quando falamos em filtrar água e desinfetar água, estamos a falar em o que os americanos chamam de groundwater sources, ou seja, fontes de água no chão, portanto, ribeiros, riachos, poças de água, lagos, portanto, água que recolhemos diretamente do chão, e normalmente esta água é que é mais suscetível de ter estes dois tipos de contaminação. A única água que normalmente não tem contaminação nenhuma e que eu recolho diretamente e ingiro diretamente sem filtrar ou sem desinfetar, sem fazer nada, é água da chuva. A água da chuva está a cair, recolho diretamente para uma taça ou para o que for, para qualquer recipiente, e como não teve
em contacto com o chão nem com nada, ou seja, não tem nem contaminação biológica nem contaminação química, posso ingeri-la diretamente. Por fim, antes de terminar este vídeo, deixo-vos um conselho que eu considero extremamente importante, caso algum dia se encontrem numa situação de sobrevivência, principalmente se for uma situação de sobrevivência típica, no meio do mato, no meio da natureza, e não tenham métodos de desinfecção da água, se não conseguirem desinfetar de forma nenhuma, que é, o conselho que eu vos deixo é, bebam a porcaria da água, mesmo que ela seja meio turva, meio lamacenta, mesmo que não seja a água ideal, bebam a porcaria da água, porque mais vale bebê-la do que se recusarem a beber. E vocês perguntam, mas porquê? Porque é simples, é uma questão de estatística e de ganhar tempo. Porque se vocês não a beberem de forma nenhuma, sabem que provavelmente ao final do terceiro dia estão mortos. Acabou. Agora, se vocês, imaginemos, do segundo dia, começarem a beber aquela água, em primeiro lugar, ela pode nem sequer estar contaminada com micro-organismos. Pode haver essa probabilidade de não estar contaminada. Em segundo lugar, mesmo que esteja contaminada com algum tipo de micro-organismo, e vocês venham a sofrer de vómitos e diarreia, etc., para já os sintomas não começam logo, mas sim após umas horas, e vocês conseguem ainda durar algum tempo e alguns dias com esses sintomas, ou seja, eles não vos matam imediatamente. E o que vai acontecer é, começando a beber essa água ao segundo dia, vocês se calhar ao quinto, sexto dia ainda estão vivos, mesmo que estejam completamente de arrastos, de todos vomitados, e podem ter a chance de serem resgatados ou de serem encontrados por alguma equipa de resgate ou alguém que anda à vossa procura. Ou seja, vai-vos aumentar o tempo, é o chamado ganhar ou comprar tempo para serem resgatados. Obviamente vou estar atento a sinais que me aumentem a probabilidade da água não ter contaminação de micro-organismos, como por exemplo, vou preferir água transparente à água que esteja mais turva, vou preferir água que seja corrente do que água que esteja estagnada, porque normalmente a água estagnada tem maior probabilidade de concentrar micro-organismos, ou tentar encontrar água que esteja a pingar do teto de uma gruta. Se estiver a pingar do teto de uma gruta, indica que foi filtrada de alguma forma por essa rocha, pelo teto da gruta. Água que tenha peixe, que tenha flores a crescer ao pé, água limpa, todos esses sinais que me aumentam a probabilidade de não estar contaminada com alguma espécie de micro-organismos. Mas se tiver que beber água turva ou lamacenta por não amar nada, é mesmo essa água que eu vou beber, porque senão em 3 dias vou morrer. E isto é extremamente importante. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Meus amigos, subscrevam, likes, comentários, perguntas, que eu souber respondo. O que não souber, não sei, mas se vocês não perguntarem, não posso responder, não é? Se tiver alguma dúvida, já sabem. Não se esqueçam de subscrever, como eu disse. Eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Deixo-vos com os sons da natureza. Meus amigos, vemo-nos no próximo.